dia a todos e a todas. Agradeço muito o convite, estou muito feliz de poder dialogar com vocês. Vou falar devagar, porque não hablo nada espanhol. Imaginei, aliás, que série, que ano que são os alunos? Primeiro e segundo. Primeiro e segundo, então vamos bem lentamente mesmo. Preparei um diálogo mais positivo no sentido da interpretação do que propriamente tratar de temas específicos, posto que o Chile, penso eu, que tenha também subscrito direitos humanos, os tratados de direitos humanos, e que, portanto, penso que há uma certa coincidência em direitos fundamentais nos países daqui do Sul. Bom, como o professor Daniel disse, aqui tem uma estrutura de como a Constituição brasileira está formada. Não vou repetir, só bem rapidinho, mas dizer que os direitos fundamentais nas outras constituições estavam alocadas no meio dela. Hoje a nossa Constituição ela é inaugurada pelos direitos fundamentais, pelos princípios fundamentais. Então já se inicia pelos princípios fundamentais e em seguida trata de direitos e garantias fundamentais, os quais são, digamos, divididos em 5 capítulos: direitos individuais, direitos sociais, direitos de nacionalidade, direitos políticos e partidos políticos. Todos estes temas, eles são considerados cláusulas pétreas, que o professor Daniel mencionou, e depois eu vou explicar onde que está regulada as cláusulas pétreas. Mais alguns artigos, vejam que há 250 artigos, é uma, digamos, Constituição muito extensa, e muitos artigos estão divididos em inúmeros incisos e parágrafos. O próprio artigo 5º, que trata sobre os direitos fundamentais, ele tem 77 incisos e 4 parágrafos, quer dizer, é um generoso, digamos assim, prescrição de direitos fundamentais para o Estado brasileiro, para a sociedade brasileira. O Brasil é uma república federativa. Significa que há uma divisão de poder político e de competência de feitura das normas. Então existe a União, os Estados-membros, e os Estados-membros são divididos em municípios. Todos eles têm a característica de serem autônomos, o que significa que esses entes possuem poderes republicanos. Os Estados-membros têm os 3 poderes, e os municípios 2, legislativo e executivo. Não há um poder judiciário municipal, embora existam varas judiciais que servem para dizer, para caracterizar uma cidade como comarca, onde o juiz estadual atua. Porque nós temos também juízes federais, e cada qual tem competência. Juiz federal tem a sua competência já determinada pelas normas constitucionais, e os juízes estaduais têm, digamos, competência remanescente, ou seja, o que sobra, o que resta. Estou sendo... Tá bom? Está entendendo? Residual. Bom? Residual. Remanescente residual. Isso, residual. Bom, então aqui tem os princípios fundamentais que irradiam, lançam luzes para todas as regras constitucionais. E é a partir desses princípios é que as normas, tanto constitucionais como infra, devem ser interpretadas. Penso que aqui no Chile, né? Isso também.
Muito bem. Dentre estes princípios, o que se destaca é o inciso 3, que menciona sobre a dignidade da pessoa humana. Regra essa que necessariamente ela não tem que estar escrita. É um valor ético, jurídico universal. Mesmo que, pensamos nós, que em uma Constituição escrita, este valor ético jurídico não esteja presente, ele é intrínseco à vida humana, à pessoa humana. Portanto, todos nós nascemos livres e somos dignos em igualdade. É isso que diz os tratados. Então, aqui nós temos uma perspectiva de interpretação jurídica no Brasil inovadora. Como o professor Daniel contou, digamos, verificaram que a história política brasileira e os direitos fundamentais, eles se realizam ou não, dependendo de vontades políticas de governadores, de governantes. Não é apenas uma perspectiva jurídica os direitos fundamentais a serem efetivados. Depende, sobretudo, de vontade política para que sejam efetivados, concretizados. Seja visto a olho nu que as pessoas são respeitadas em toda a sua integridade, em toda a sua plenitude. Daí que esse princípio, ele é fundamental para, inclusive, determinar limites e orientação para que os tribunais julguem as causas concretas quando estão envolvidos direitos fundamentais. Digo para os meus alunos que os direitos fundamentais não são difíceis de serem estudados. A questão é quando que conflitam, como são concretizados. Esse é um desafio, penso eu, muito permanente e que cabe a vocês jovens ir desenvolvendo para frente. Também, o artigo 3º tem ligação com os direitos fundamentais, porque estabelece os objetivos da República Federativa do Brasil. Objetivo aqui, pensamos nós, que sejam normas, metas, normas a serem atingidas, ou realidades a serem efetivadas no tempo. E eu dou destaque para dois incisos, o 3 e o 4. O 3 menciona a erradicação da pobreza, o que implica em o Estado brasileiro promover políticas públicas de inclusão social. O nosso país é um país, embora rico e grande, tem uma estrutura social perversa, muito injusta. Há muitos brasileiros que não são pobres, estão abaixo da pobreza, são miseráveis. Isso é um escândalo, penso eu, ser uma imoralidade essa realidade. E o inciso número 4 diz respeito, embora com conotações coletivas ou sociais, mas de necessária previsão em relação ao indivíduo. Então, a questão do gênero, da raça, da idade, enfim, do sexo, não é? Em que há normas até a possibilidade de criminalização no caso de práticas racistas, por exemplo. Tem um inciso nesse artigo 5º que diz que a lei punirá atos atentatórios aos direitos fundamentais. É um inciso, viu, jovens alunos, estudantes, que não se presta muito atenção, mas é uma norma que pode, e eu penso que deve, punir aqueles que tratam o seu semelhante de forma discriminatória, desrespeitosa. Então, estava dizendo que o artigo 5º ele é dividido em 78 incisos,
4 parágrafos. Então, esse artigo 5º, podemos dizer que ele tem dois blocos de defesa, de direitos. Direitos individuais, por exemplo, direito à intimidade e privacidade. E direitos coletivos, por exemplo, direitos do consumidor. Não sei se a faculdade e os professores tratam dessa forma, a gente chama isso de, digamos, direitos de primeira geração, direitos de segunda geração. Não é? Então, os direitos individuais de primeira geração ou dimensão e os direitos coletivos de segunda geração ou dimensão. Mas é evidente que, ao atribuir direitos, há de se também prever garantias processuais ou garantias jurídicas apenas. Então, para que os direitos fundamentais se efetivem, há a necessidade de criação de instrumentos, no caso de violação, para que sejam repulsadas. Então, as garantias judiciais do devido processo legal, da ampla defesa, direito de petição, em que o cidadão pode reclamar, pode reivindicar diretamente aos órgãos públicos, sem a necessidade de advogado, por exemplo. Petição aqui não quer dizer a petição judicial. Qualquer cidadão pode questionar, pode reclamar, pode pedir a entes públicos explicações dos seus atos. Uma forma de controle popular, de participação direta de democracia, no caso de controle popular. Essas são outras formas de garantias processuais, são as judiciais mesmo, ou então chamado de jurisdição constitucional. Eu destaco o mandado de injunção e o habeas data, são dois instrumentos inovadores. Mandado de injunção, ele serve para que o cidadão, que o grupo, tanto pode ser um mandado de injunção, digamos, individual, como coletivo, em que determinadas normas constitucionais que não estão regulamentadas, por esse instrumento pode forçar o Poder Judiciário a dar alguma solução, alguma norma, alguma indicação, para que o cidadão exerça direitos, normas, digamos, direitos fundamentais. No Brasil existem normas, na nossa Constituição, existem normas chamadas pragmáticas e normas programáticas. As pragmáticas são aquelas que são aplicadas diretamente e imediatamente após a sua formulação. As programáticas dependem da interferência do legislador ordinário. Então, a norma constitucional ela é efetiva, está no ápice do ordenamento jurídico, logo, ela tem que ser respeitada. É inimaginável uma previsão, digamos, da norma constitucional não ser efetivada por ausência de lei. Isso é um monstrengo jurídico. Isso é inadmissível. Até do ponto de vista lógico. Como é que uma norma que está no topo não pode ser concretizada porque o legislador ele foi ausente, né? Não zelou pela própria Constituição brasileira. E o habeas data é um instrumento que permite que o direito individual, o direito à intimidade, caso seja violado, possa ser reestabelecido no que concerne às informações sobre o indivíduo. Então é um instrumento. Aqui eu transcrevi aqui literalmente, não é? Vejam, o habeas data
ele serve para assegurar a informação e a proteção da intimidade de cada indivíduo. Isso é algo novo na nossa Constituição, não tinha até a de 88. No caso do Estado xeretar a vida de alguém, xeretar e imiscuir-se, não é? Então, aqui estão as normas positivas que exigem do intérprete, principalmente do judiciário, em aplicar imediatamente os direitos fundamentais, mesmo na ausência de uma norma infra, de uma lei ordinária infra. Evidentemente que essa regra, ela tinha mais poder a partir da promulgação da Constituição em 1988, já que muitos direitos, muitos incisos, prevendo direitos fundamentais, mereceriam uma disciplinação, uma lei ordinária. Como não havia, esse parágrafo, dentre outros objetivos, era de orientar o Poder Judiciário a aplicar os direitos fundamentais imediatamente após a sua promulgação. E também há um espaço para que os direitos fundamentais se expandam. Então, os direitos fundamentais previstos no artigo 5º, eles não são, digamos assim, irreformáveis. São digamos, medida do aumento, da expansão. Não pode ser reduzido, porque são aí chamadas de cláusulas pétreas. As cláusulas pétreas, portanto, são aquelas normas que não podem ser revogadas, não podem sequer ser objeto de deliberação da emenda tendente. Essa expressão tendente está dizendo o seguinte, o significado é o seguinte: olha, não mexa no artigo 5º, nos, digamos, direitos individuais. Não passe por perto no sentido de diminuí-los. E evidentemente que é uma orientação para o judiciário a fim de que a interpretação também seja expansiva, sejam garantidoras. Não é somente a extensão, a expansão de direitos fundamentais no que concerne ao seu aspecto positivo formal, mas no interpretativo também, na hermenêutica também. Então, sempre no sentido da expansão, do aumento desses direitos e dessas garantias previstas. Imediata, a partir de uma interpretação mais sistemática, nós vamos encontrar que o poder constituinte originário, ok? Né? Ele, embora até não tenha imaginado determinados direitos, mas em razão da dinâmica, os direitos vão nascendo. E aí cabe a nós classificá-los como direitos fundamentais ou não. Então há possibilidades de cláusulas pétreas implícitas. Há um debate no Brasil hoje sobre menoridade penal. Então, hoje a inimputabilidade até os 18 anos. E há uma emenda constitucional reduzindo para 16 anos. Para nós, essa emenda é inconstitucional. Porque, embora o artigo que trata sobre a menoridade penal não esteja nesse artigo 5º, está no 220 alguma coisa, ele é alcançado por essa garantia individual. Então,
digamos, em razão do seu texto mesmo, não é invenção ideológica, embora seja também. Direito é ideológico também. A gente não pode deixar de considerar todas as perspectivas e possibilidades de compreensão do mundo jurídico. Falar que o direito não é político, não é, digamos ideológico, é começar mal. Temos que ter honestidade para encarar os textos, para interpretar a norma e dizer para onde que a gente quer ir. Na minha opinião, para demonstrar de que lado eu estou. Então, essas cláusulas pétreas, elas também estão espalhadas por outros momentos das normas jurídicas. Esse é um exemplo que eu estou dando porque é o mais polêmico hoje em nossa sociedade. Se vocês querem saber, eu sou contra minoridade penal. Sou a favor do jovem. Um outro debate no Brasil é se os direitos sociais também podem ser considerados normas fundamentais, direitos fundamentais sociais. É evidente que os direitos sociais, eles limitam o poder econômico. E o poder econômico não gosta de ser limitado. Aliás, ele não gosta de ser regulamentado. Então, os direitos sociais, eles podem ser, digamos assim, a pedra no sapato dos que têm poder econômico. Nossa concepção é de que os direitos sociais também são direitos fundamentais. Primeiro, porque nascem de lutas populares, e isso legitima. Segundo, está previsto em âmbito de tratados sobre direitos humanos, especialmente naquele pacto de 1966 dos direitos econômicos, sociais, culturais. São interdependentes, ou seja, só é possível a realização de direitos individuais na medida em que o indivíduo tem garantias materiais de sobrevivência. Liberdade de expressão não seria possível se o indivíduo não tiver direito à educação. Porque o indivíduo que tem acesso a boas informações, ele se conecta com o mundo. Ele compreende o mundo que está vivendo. Até para a vida pessoal, decisões pessoais é importante. A escola, a educação é, digamos, importante. Então, até para o pensamento, de verificar as possibilidades para fazer as escolhas, analisar as possibilidades para melhor orientar a escolha do indivíduo, a fim de ter ampla liberdade, não só física, como mental. No artigo 7º da Constituição, diz assim: direitos do trabalhador urbano, além de outros que visem a melhoria da sua condição. De nossa parte, entendemos que, além de ser direitos fundamentais, são cláusulas pétreas, porque o texto diz, além de outros que visem a melhoria, ou seja, a Constituição, ela estabelece um mínimo para que o trabalhador tenha a sua existência digna. Está terminando, né? 5 minutos. 5 minutos. Então já estou terminando. Nosso país está sendo discutido agora, isso é coisa do século XXI. Um princípio que não está previsto, mas que é discutido, que é o mínimo existencial. O que seria? Seriam
aquelas condições materiais mínimas, básicas, para que o indivíduo tivesse vida digna. Então seria educação, saúde, assistência social, basicamente. Né? Tem outros direitos sociais, lazer, habitação, aposentadoria, um monte de, digamos, conjunto previsto no artigo 6º. Mas as pessoas sem recursos, elas dependem do Estado. E o Estado não tem recurso suficiente para atender todas as demandas sociais. E ali, então, tem um outro princípio que se contrapõe a esse princípio de mínimo existencial, chamado de reserva do possível. Mínimo existencial significa os direitos mínimos que o indivíduo deva ter acesso, concreto, material, e a reserva do possível significa os recursos materiais do Estado, que são finitos, são limitados, e que, portanto, não tem recurso suficiente para atender todas as demandas dos pobres, tá? Aquelas pessoas que estão em condições de vida indigna. Mas isto é um trabalho que temos nós de desenvolver. Às vezes há alguns avanços nas interpretações e às vezes há alguns retrocessos, não é? Mas tem a ver tem ligação com a concepção política do Estado. Estado mínimo, Estado social, por exemplo, Estado intervencionista, Estado liberal. Então, essas efetivações dependem das escolhas políticas que um país faz, que uma nação faz. O preâmbulo, que não é uma norma jurídica, mas é uma boa nova. É uma boa notícia, é um raro novar. Né? Diz que o Estado brasileiro deve perseguir, em primeiro momento, vejam, na ordem. Na lei não tem ordem. Não há ordem, digamos, aleatória. São decisões políticas que que fazem referência à importância. E no preâmbulo vem, em primeiro momento, direitos sociais e individuais. Portanto, uma relação próxima entre ambos os direitos. Olha que texto lindo, coisa mais bonita do mundo. Vejam, olha, o supremo valor de uma sociedade fraterna, todo mundo irmão, ninguém explora ninguém. O negro e o branco têm os mesmos espaços, as mesmas garantias. Dá irritação ler essas coisas. Porque o nosso desafio como juristas é exatamente este. Interpretar a norma é um trabalho gostoso, intelectual, delicioso, prazeroso. E o que deixa a gente triste, mole, desanimado, é quando a gente olha a realidade. O desafio de nós juristas é este. Nós somos sujeitos, atores importantes na construção de uma sociedade justa, solidária. E agora termina. E terminando a minha palestrinha, os direitos fundamentais, a gente começa estudando que são limites para o Estado, a relação Estado e indivíduo. Em 1950, na Alemanha, o Tribunal Constitucional Alemão começou a aplicar os direitos fundamentais quando há violação entre os particulares, que nós chamamos de linha horizontal. Quando que um particular que tem mais poder que o outro
ele impõe a sua vontade, como se fosse o Estado em relação ao indivíduo vulnerabilizado, frágil. Então tem muitos casos hoje em nosso país que a Suprema Corte ela julgou. E há uma inclinação importante e interessante na verificação e aplicação de direitos fundamentais na linha horizontal, ou seja, relação entre os particulares. Eu trouxe um exemplo aqui, que uma associação de músicos expulsou um de seus sócios por alguma infração no seu estatuto, sem ter lhe dado o direito de ampla defesa, de contraditório, de devido processo. E o Supremo Tribunal Federal analisou o caso, que parece um caso pequeno, mas a dimensão dele é grande. O caso em si, a essência, o seu fundamento que é importante, anulou a expulsão e permitiu e garantiu, uma garantia, portanto, garantiu que o músico, então, ele se defendesse em respeito àquele princípio chamado princípio da presunção de inocência. Veja como é importante, parece uma coisa banal, mas não é, por causa da essência, do seu fundamento, do seu conteúdo. E, por fim, em relação aos direitos sociais também, na área trabalhista, tem bastante desses exemplos de relações horizontais, mas aqui eu trouxe esse que eu achei legal, achei interessante. Existe uma lei, a Lei 8.009, que trata sobre o bem de família. Os bens de família são impenhoráveis, sob certas condições. Aí tem aquela discussão, o que é a família? Como é que a família, formalmente, ela é reconhecida? Pessoas de sexo oposto, do mesmo sexo, pai e filho, irmão e irmão, enfim. E teve um caso em que um bem de um indivíduo que morava sozinho, solitário, sozinho, foi penhorado. E o Supremo, e o STJ, que é um órgão abaixo do STF, julgou a ação nesses termos, de que, embora o indivíduo sozinho não se constitua família, não quer dizer que ele esteja sujeito a perder a sua moradia, porque aí feriria um outro direito fundamental, social, a ter moradia, a ter a habitação. Não é? E moradia, por exemplo, olha um outro exemplo de, digamos, direito social e o direito individual. Quando nós falamos em direito de intimidade, onde que a gente o exerce? Privacidade. Onde a gente exerce direito de, digamos, privacidade? Onde? Em casa. Mas para quem tem casa? Quem não tem casa não vai exercer. Por isso, essas duas, os direitos individuais e os direitos sociais são interdependentes. Obrigado pela paciência de todos.